Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo e seja bem-vindo a mais um Furo de Conversão, o seu programa semanal sobre notícias de marketing e inteligência artificial dentro do mercado de gestão de tráfego. E nas últimas semanas a gente vem acompanhando a novela, da OpenAI com a Google e as inteligências artificiais. E nessa semana, pelo incrível que pareça, não temos nenhuma notícia da OpenAI e do ChatGPT. Apenas notícias da Meta e do Google, que logicamente acabam impactando um pouco mais na vida do gestor de tráfego, porque são plataformas principais de tráfego hoje em dia. E para começar, eu venho com uma notícia da Google, que é bem interessante, que é a questão do lançamento da plataforma do Chrome embutido com o agente de IA. Então agora o Chrome está vindo junto com o agente de IA do Gemini para ajudar e auxiliar aí as pessoas que utilizam o browser. E aí, notícia na tela, vou ler para vocês. OpenAI, Opera, Dia e Perplexity tinham um sonho. O Google tem os dados, as senhas, os favoritos, o hábito e a UX de 70% dos usuários que já se acostumaram. Então não é exagero dizer que o agente auto-browser do Gemini integrado ao Chrome é a primeira chance da popularização real dos navegadores agênticos. O Chrome tem 3,6 bilhões de usuários e o Google nunca se sentiu ameaçado no setor de browsers. A demora tem outra justificativa. Esperar os rivais lançarem ferramentas de IA em seus próprios navegadores faz com que a atualização seja uma resposta de competição, ou seja, sem novos argumentos para quem tenta separar a operação do Chrome alegando monopólio. Agora, falando um pouco de funções, o que o Chrome Gemini traz? Navegação autônoma, incluindo marcar viagens e reuniões, integração com o Nano Banana para editar e transformar imagens no próprio navegador, e conexão mais profunda com o Google Workspace. E o Chrome hoje, todo mundo sabe que é a principal plataforma de browser da maioria das pessoas, né? Ele é o browser que acabou sendo descoberto aí bem no comecinho da internet, e aí as pessoas começaram a se familiarizar com a internet por ele, então acabou aí virando meio que uma rotina, né, das pessoas terem ele instalado no PC e usar como principal. E aí aquela questão, todas as outras empresas já tinham essas ferramentas, porém não era tão visível, né? As pessoas não utilizavam tanto, porque ninguém vai trocar, por exemplo, o Chrome por um Perplexity da vida, né? Que no caso é o Omega, se eu não me engano, o nome do browser deles. Que ok, é muito bom, um parceiro meu já testou por um período e falou que é bem legal, mas ele acabou voltando para a plataforma anterior. Então, o Google demorar para lançar isso daí tem dois motivos. O primeiro, que é dito até na notícia, que é a questão do monopólio, né? Se ele tivesse lançado antes, provavelmente teriam caído um pouco em cima deles, falando que eles estavam tentando monopolizar o mercado. Agora, eles lançando de forma atrasada, depois dos concorrentes, eles simplesmente estão lançando uma feature para entrar na competição, então acaba não sendo um monopólio. Então eles foram muito inteligentes nessa parte. E acredito que a segunda questão para eles terem demorado é para aprender com a concorrência, né? Como é dito na notícia, eles nunca se sentiram ameaçados com os concorrentes. Então eles esperaram eles lançarem as features, eles puderam aprender o que é bom, o que não é, e agora lançar no Gemini com a melhor performance possível. Então acaba culminando num bom resultado para a Google de qualquer forma. E agora, né, como tudo, sempre lança isso primeiro ali nos Estados Unidos, agora não está disponível para as pessoas aqui do Brasil, mas logo mais provavelmente vai vir, mas infelizmente só para as contas Pro, como foi dito, né? Mas também é possível deles lançarem features mais gratuitas aí futuramente também, porque querendo ou não, hoje o Gemini tem uma versão gratuita, tem a versão Pro, etc. Então faz sentido eles lançarem para todas as categorias. E agora, continuando as notícias do Google, a gente tem uma notícia bem interessante, que são os anúncios de YouTube para televisões, especificamente, né? Muitos sabem que hoje em dia as pessoas elas passaram a utilizar muito mais o YouTube como entretenimento de sala, né? Então eles têm lá as Smart TVs e utilizam o YouTube com entretenimento. Antigamente era mais difícil porque você não tinha como tirar os anúncios, né? Então, você está assistindo ali um vídeo e aí do nada um anúncio na tela. Então é um pouco incômodo, né? Porém, hoje em dia com o YouTube Premium você não precisa mais ver anúncios.
Então você acaba utilizando como uma plataforma de streaming. Principalmente também porque hoje o YouTube ele tem a parte dele de filmes, né? Então você consegue alugar e você consegue comprar alguns filmes. Eu mesmo, normalmente, quando eu quero ver um filme que não tem nenhum outro streaming, eu compro no YouTube, porque ele te entrega a qualidade 2K, te entrega uma qualidade muito boa por um valor tranquilo. Normalmente é 7, 8 reais para você alugar aquele filme e assistir. E se você ainda quiser comprar o filme, ainda é um valor muito em conta também. Então, por exemplo, eu que sou muito fã de Harry Potter, estou pensando em comprar a coleção inteira de Harry Potter. Isso dá mais ou menos 50 a 60 reais dentro da plataforma, que é um valor bem em conta, visto que Harry Potter só tem em uma plataforma hoje, que é o HBO Max, que é praticamente 30, 40 reais por mês, né? Então você acaba economizando muito capital, e aí o Google acaba se tornando uma plataforma principal de sala nas TVs brasileiras e do mundo também. E aí eles lançaram agora um novo tipo de anúncio especificamente para a televisão, né, para as Smart TV. E eu vou ler aqui primeiro o anúncio para depois dar a minha opinião. O YouTube finalmente está cumprindo a promessa de anúncios em CTV. Após anunciar uma nova gama de formatos durante a apresentação Brandcast do ano passado, sua vitrine anual no estilo upfront para anunciantes, o YouTube passou os últimos 7 meses lançando-os discretamente para os compradores por meio da plataforma Google Merchant Center. A partir de quinta-feira, esses formatos serão oficialmente lançados para todas as campanhas de Performance Max e Demand Gen do Google, confirmando o YouTube ao Ad Exchanger. Legal ter mais uma possibilidade para ser anunciada dentro da plataforma. Lógico que é o que eu sempre falo, grandes empresas acabam utilizando mais, né? Pequenas e médias empresas é muito difícil elas passarem a utilizar esse tipo de anúncio, né? Porque acaba tendo um capital limitado, então foca em campanhas mais decisivas, como search, ou gastar ali na meta mesmo para mandar direto para o WhatsApp, então acaba sendo meio inútil para esse tipo de empresa, mas para empresas grandes que têm muito capital e precisam expandir os métodos de anúncio, acaba sendo muito interessante. Agora, como opinião própria de quem utiliza o YouTube como plataforma de TV também para assistir na sala, eu acho estranho, na verdade, né, essa questão dos anúncios. Porque imagina, você tá ali vendo alguma coisa na TV e aí aparece um anúncio do Merchant Center, né, de algum produto. Pô, você não vai parar de assistir aquilo ali para você clicar e comprar pela televisão. Acaba sendo um processo muito difícil, né? Eles falaram que você clica, por exemplo, e aparece o QR Code para você ir com o celular comprar o produto. Mas ainda assim é muito trabalho, né? Você parar o que você está fazendo, pegar o celular, pegar o QR Code e aí sim ir lá para a página do produto. Então acaba sendo um trabalho muito grande e eu acredito que não vai ser uma das principais plataformas aí de anúncio, né? Lógico que em determinadas situações, determinadas estratégias pode funcionar, mas eu acredito que não vai ser prioridade para a maioria dos gestores de tráfego. E agora partindo para duas notícias do Meta Ads, que é bem interessante, que impactam diretamente nos nossos anúncios. E o primeiro é a questão dos anúncios especificamente com áudio dentro do Meta Ads. Notícia na tela, vou ler para vocês. A Meta atualizou seu algoritmo de leilão para dar lances mais competitivos para criativos que usam áudio em alta e legendas nativas. Criativos estáticos estão sofrendo um aumento de 40% no custo por mil impressões em relação a vídeos. Isso já é uma tendência antiga, onde o Facebook está buscando automatizar ainda mais a ferramenta deles. Mas essa questão do áudio acaba sendo um pouco predatório para marcas que normalmente não conseguem encaixar criativos nas músicas em alta. Esse finalzinho não é da notícia, tá? O finalzinho fui eu que escrevi, porque realmente é o que eu acredito, né? Eu particularmente não utilizo música nos meus anúncios, mesmo que a Meta coloque como ativo principal, né? Então, sempre que você cria hoje um anúncio em imagem, sempre está ativo a questão da música e você tem que desativar manualmente. Porque eu não coloco? Porque normalmente ele coloca músicas em altas que não faz o menor sentido para o ramo empresarial, não fazem o menor sentido para os produtos que eu estou vendendo, para o serviço que eu estou anunciando. Então você pega aí as músicas em alta no Brasil, normalmente é um funk, por exemplo, né? É um forró. E aí eu não vou colocar um funk ou um forró no meu anúncio para o meu cliente. Então acaba não tendo coerência, né? Lógico que eu posso colocar um outro tipo de música, mas se atente ao detalhe da notícia, que é músicas em alta, ou seja, ele dá mais prioridade para quem está utilizando músicas em alta. Então é aquilo, eles estão dando prioridade
para quem faz vlogzinho, para quem é blogueiro e tudo mais, que acaba utilizando isso, acaba anunciando conteúdo para crescer, e aí vale muito a pena para eles. Agora, para quem está anunciando produto e serviço, eu acredito que não vale muito a pena, porque acaba manchando um pouquinho a imagem da empresa. E dando continuidade na questão da Meta, a gente tem uma notícia bem interessante sobre o funil de vendas dentro do Meta Ads, que também faz muita relação com as notícias das últimas semanas, que eu venho trazendo falando sobre a importância das empresas criarem uma conexão com os seus clientes, né? Fazer uma relação para eles comprarem mais vezes. E a notícia é especificamente sobre topo de funil, né? Todo mundo sabe que a Meta é muito utilizada para campanhas de fundo de funil, ou seja, fazer campanhas para mandar diretamente para o WhatsApp, diretamente para o site ou para um formulário. E é muito difícil as empresas despenderem um pouco do capital para focar em fundo de funil, né? Então você colocar em fundo não, em topo de funil. Então você colocar um dinheiro, por exemplo, para reconhecimento de marca, fazer um branding na sua marca, é muito difícil. Mas essa notícia mostra que as empresas que mais utilizam topo de funil acabam crescendo 45% a mais do que os concorrentes. Então, vou ler a notícia para vocês, notícia na tela. Campanhas na Meta geram 45% mais crescimento no topo de funil. Uma nova análise baseada em 640 testes de incrementabilidade em campanhas da Meta aponta um descompasso relevante entre como a plataforma é usada e onde o maior impacto acontece. As campanhas de meio e topo de funil têm um resultado imediato pior, 14 a 22%, mas geram mais clientes novos, 16 a 21%, e impacto em outros canais. Embora a Meta seja majoritariamente acionada para a conversão imediata, os dados mostram que o maior potencial está no topo de funil. Nos casos analisados, a distribuição média de orçamento foi fortemente concentrada em conversão imediata, 93% para fundo de funil, 5 a 7% para meio e 7% ou menos para o topo de funil. E de fato, no curto prazo, campanhas de fundo de funil apresentam melhor conversão direta. Porém, quando o critério passa a ser incrementabilidade da marca, ou seja, compras que não seriam realizadas mesmo sem o anúncio, o resultado se inverte. Topo de funil gera mais 45% de resultado. Mas o que tudo isso significa? Significa que as empresas que focam mais em topo de funil, elas acabam tendo vendas recorrentes em períodos onde os clientes não são impactados por anúncios. Ou seja, eles são impactados uma única vez, com um tipo de campanha que é mais barato, atinge um público maior, porque normalmente é campanha de visualização, campanha de vídeo e tudo mais, para mostrar a marca realmente. E em um dado momento, aquele cliente acaba comprando o produto da marca, porque ele se lembra da marca. E aí ele compra 1, 2, 3 vezes, sem precisar ser impactado pelo anúncio. Lógico que no fundo de funil você atinge ele naturalmente, atinge na mesma hora e ele acaba comprando na mesma hora, e o resultado é mais rápido, né? Ele aparece mais rápido. Porém, a longo prazo, se a empresa quiser se consolidar no mercado, as campanhas de topo de funil se mostram muito melhores e bem acima da média do que a maioria acredita, né? Porque 45% a mais de resultado é muita coisa. Então, dá para ver que vale muito a pena você construir um funil realmente de campanhas, né? Construir ali as campanhas de topo, as campanhas de meio e as campanhas de fundo. Utilizar todas as armas que você tem para gerar um melhor resultado para a empresa. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, comenta e compartilha. E se inscreve no canal para vídeos semanais de tráfego pago e marketing. Então é isso. Valeu. Falou.